E a gente começa o jornal de hoje falando sobre a reabertura do comércio em Goiânia. Depois de mais um capítulo na batalha judicial para a retomada das atividades comerciais, muita gente abriu as portas nesta terça-feira. Por isso eu chamo a repórter Danila Bernardes. Boa tarde, Danila. Oi, Michele, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Foi uma decisão, Michele, do desembargador Luiz Eduardo de Souza, 24 horas depois daquela liminar da Justiça, que suspendia o decreto da Prefeitura de Goiânia, decreto esse que foi publicado na última sexta-feira, flexibilizando algumas atividades. Então, a Justiça tinha impedido esses comércios de voltarem a funcionar, mas veio aí essa decisão do desembargador autorizando esses comércios a voltarem a partir de hoje. Então, a decisão que saiu ontem à noite. A gente lembra que o decreto caiu porque o Ministério Público enviou uma ação civil pública para a Justiça, então, pedindo, para que as atividades não voltassem, porque segundo o Ministério Público, a promotora Marlene Bueno, que foi a autora aí desse pedido, essa decisão do decreto não tinha passado pelo COI. O COI, a gente lembra mais uma vez, que é aquele Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, que também participa aí dessas decisões, que foi criado justamente para analisar a situação da Covid-19 diante dessa volta aí do comércio, da flexibilização. A gente está vendo imagens aí dessa decisão, então, porque a Prefeitura recorreu e algumas entidades que representam os comerciantes também recorreram dessa liminar na Justiça. E o que foi acatado foi o pedido do Secov, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis. Foi esse argumento aí enviado pelo Secov que foi acatado pelo desembargador. A justificativa é que o COI, segundo o desembargador, a gente está vendo aí, olha só o destaque dessa justificativa. O COI, esse comitê, ele não tem o poder de decisão, ele apenas orienta. Então, o desembargador disse que esse não é o argumento aí para não flexibilizar, para não autorizar esses comércios a voltarem a funcionar. Por isso, aí não adianta argumentar que a proposta não passou pelo COI, que foi justamente o que o Ministério Público alegou. Além disso, o desembargador disse também que essa nota técnica que a Prefeitura disse que se embasou, para poder flexibilizar essas atividades, essa nota técnica traz dados suficientes para poder autorizar esses comércios a voltar a funcionar, porque mostra também que o índice de mortalidade aqui na capital, aqui em Goiânia, é 7% menor do que a média nacional. Então, por causa disso, o comércio pode sim voltar a funcionar. A liminar, então, que impedia a reabertura do comércio caiu e hoje a gente já viu aí que algumas lojas, que algumas galerias, shoppings voltaram a funcionar, seguindo uma série de regras e de orientações que vem nesse decreto da Prefeitura que foi publicado na última sexta-feira. O Ministério Público disse que vai recorrer dessa decisão do desembargador, mas a promotora disse que está conversando com a Prefeitura, que quer conversar também com entidades que representam esses comerciantes para chegarem aí a um consenso, uma decisão que não seja prejudicial para nenhuma das partes. A promotora Marlene, inclusive, enviou um vídeo aí explicando como que vai fazer aí para poder recorrer dessa decisão do desembargador. Vamos ver. Diante dessas situações da doença, o Ministério Público entende no dever de prosseguir com a questão dentro do Judiciário. Iremos aí impetrar o mandado de segurança com o objetivo de alcançar aí o retorno da decisão do juiz. Iremos também nos manifestar no agravo agora para que esse agravo seja apreciado pela turma de desembargadores, é o nome técnico que se usa, a turma, e para que consigamos fazê-los entender que essas condições epidemiológicas em Goiânia são graves e há necessidade de uma retomada gradual de forma mais cautelosa.
E hoje, bem cedinho, a nossa equipe, a Denise Parreira e o Josimar Moreira foram para as ruas de Goiânia para poder conferir como que foi esse retorno aí, se esses comerciantes estão realmente seguindo as orientações de segurança que eles precisam, né, seguir a partir de agora. Vamos ver. Depois de mais de 3 meses fechado, o comércio reabriu as portas hoje na capital. A reabertura aconteceu em meio a uma disputa judicial. A prefeitura autorizou que as lojas, galerias e shoppings voltassem a funcionar nesta segunda. Mas no domingo à noite, uma decisão da Justiça, a pedido do Ministério Público, barrou a reabertura. O Secov recorreu e o Tribunal de Justiça decidiu que o comércio poderia abrir as portas nesta terça-feira. Logo depois das 9 da manhã, as primeiras lojas começaram a reabrir na Avenida Anhanguera, uma das mais movimentadas da cidade. Antônia esperou na fila para entrar em uma loja de eletroeletrônicos. Está na hora de abrir, né? Só que tem que ter, né, os limites, né? Que tem que ter as pessoas de distanciamento, né? Para precaução, né, das nossas próprias vidas, né? É isso que eu vejo. A senhora ficou com receio de vir hoje ou está se sentindo segura? Não, tranquila, estou tranquila. À medida que as lojas abriam as portas, o movimento aumentava nas calçadas. Se as pessoas tiverem a consciência de usar máscara, usar seu álcool em gel, ter a consciência, eu acho que não tem perigo. O negócio é a pessoa que desrespeita, que não usa máscara, essas coisas, aí pode trazer perigo pra gente. Eu acho que é hora sim, sabe por quê? Porque a gente depende muito do comércio, entendeu? Depende de trabalhar para sobreviver. Para abrir as lojas, os comerciantes precisam seguir uma série de protocolos definidos pela prefeitura, como exigir que funcionários e clientes utilizem máscara, oferecer álcool para a higienização das mãos e controlar o acesso das pessoas às lojas. A regra é uma pessoa a cada 12 metros quadrados. Já nos shoppings, que estão autorizados a abrir a partir do meio-dia, o número de clientes não pode ultrapassar 30% da capacidade. Mesmo com a exigência do uso da máscara em locais públicos, ainda flagramos muita gente usando a proteção facial de forma errada ou mesmo ignorando a necessidade do uso da máscara. No terminal de ônibus da Praça da Bíblia, um dos maiores de Goiânia, passageiros não perceberam aumento do movimento por conta da reabertura do comércio. Mas irregularidades, como pessoas viajando de pé, o que é proibido, continuam acontecendo. Não está sendo cumprido. Os ônibus superlotados, alguns, não é todos, mas alguns está superlotado. A gente viu aí na reportagem que a Denise citou algumas das medidas, né, que esses comerciantes devem seguir. E a gente vai relembrar para vocês o que diz esse decreto, decreto 1187 de 2020 da Prefeitura de Goiânia, que foi publicado na última sexta-feira. Diz que está autorizada a reabertura de shopping, os horários específicos aí, meio-dia às 8 da noite, as galerias e centros comerciais, exceto o Mercado Popular da Rua 4A e também o Mercado da Paranaíba e as feiras especiais. Então, esses não podem voltar ainda. O horário das 9 às 5 da tarde. O comércio varejista e atacadista está autorizado para o atendimento presencial, exceto a região da 44, que vai ter outro dia para voltar a funcionar. Então, das 9 às 5 da tarde também. Serviços de profissionais liberais para o atendimento presencial, o início às 8h30 da manhã, e as celebrações religiosas que antes era autorizada apenas um dia na semana, agora passa a ser 2 dias na semana. Esses templos religiosos aí podem receber os fiéis. A região da 44, liberação a partir do dia 30, das 9 da manhã às 5 da tarde também. E a gente lembra que mesmo com essa disputa, essa questão toda jurídica aí desse processo, a multa para quem não usar máscara continua valendo, gente. Aqui em Goiânia, multa de R$ 627,38 para quem for flagrado sem a máscara aí nas ruas da capital. E como a gente viu na reportagem da Denise, hoje pela manhã, muita gente circulando lá no centro de Goiânia. A gente até separou essas imagens aí para vocês verem, ó, em terminais de ônibus, né, locais aí de muita aglomeração de pessoas e gente circulando sem a máscara ou usando a máscara no queixo. A gente lembra que isso não adianta você usar da forma errada, né, não protege. E existe a recomendação da Organização Mundial da Saúde para o uso da máscara, que a máscara realmente protege, evita aí a propagação de gotículas que vêm aí contaminadas pelo vírus, pelo coronavírus. Então a orientação é que as
pessoas usem da forma correta, porque a Guarda Civil Metropolitana vai começar a multar quem não estiver com a máscara ou usando da forma errada. Então, Michele, muita gente aí passa aquele sacrifício danado para conseguir o auxílio emergencial de R$600 e depois vai pagar esse dinheiro numa multa de 627, né? Aí não adianta. Ou seja, o auxílio não dá nem para pagar a multa, né, Danila? Obrigada pelas informações.